Quando Mariana comprou um bebê reborn para ajudar sua irmã mais nova a lidar com a perda da mãe, ninguém imaginava que aquilo daria início a uma série de acontecimentos estranhos e aterrorizantes. Um morador da região alertou: esse boneco foi amaldiçoado. Mas, claro, ninguém acreditou. Até que começou a falar coisas que uma criança jamais saberia. Essa história é baseada em relatos reais, adaptada para o canal Caso Real Narrado. Prepare-se para mergulhar em um caso onde o terror e o inexplicável se misturam com a dor e o mistério. Se você gosta de histórias assim, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos casos. Agora, respire fundo e ouça até o fim. Pode ser que você também mude de ideia sobre essas bonecas. O sol começava a se pôr quando Mariana caminhava pela feirinha de artesanato que acontecia toda sexta-feira no centro da pequena cidade de São Miguel das Pedras. Era um ritual que ela fazia para distrair a mente, afastar as lembranças que ainda doíam e buscar algo que pudesse trazer um pouco de alegria à sua irmã mais nova, Isabela. Desde a morte repentina da mãe, Isabela, de apenas 9 anos, mergulhara em um silêncio profundo. Não brincava mais, não sorria e mal falava. Mariana, agora com a responsabilidade de cuidar dela sozinha, se sentia impotente. Psicólogos já haviam sido tentados, medicamentos receitados, mas nada parecia romper o muro de dor que a menina havia construído em volta de si. Naquela tarde, um estande em especial chamou sua atenção. Era simples, coberto com um tecido florido e envelhecido. Atrás dele, uma mulher idosa, de expressão serena, mas olhos profundamente melancólicos, arrumava bonecas com delicadeza quase religiosa. Entre elas, uma se destacava. Era um bebê reborn, mas diferente dos que Mariana já havia visto. O nível de realismo era assombroso. A pele tinha pequenos vasos aparentes, as unhas estavam pintadas com perfeição, e até os cílios pareciam ter sido colados um a um. O olhar da boneca era vívido, como se estivesse observando Mariana com atenção. Essa é especial, disse a senhora, sem que Mariana tivesse perguntado. Especial como? Foi feita para consolar, mas também para testar. Mariana franziu a testa, mas algo naquela boneca a prendia. Quando perguntou o preço, esperava ouvir um valor absurdo, mas a mulher apenas respondeu: o que você tiver no bolso já basta. Ela pagou com uma nota amassada de R$ 50 e levou a boneca nos braços, envolta em uma manta de crochê vermelha. Naquele momento, não sabia que o que havia trazido para casa não era apenas um presente para a irmã, mas uma chave. Uma porta entre o mundo real e algo que jamais deveria ter sido tocado. Ao se afastar da barraca, Mariana ouviu a voz rouca da mulher dizer algo quase inaudível. Proteja sua irmã. Ela verá primeiro. Mariana parou por um instante e olhou para trás. A barraca ainda estava lá, mas agora vazia. Nem sinal da mulher. Nenhum sinal das outras bonecas. Como se nunca tivessem estado ali. Ao chegar em casa naquela noite, Mariana encontrou Isabela sentada no sofá, os olhos fixos na televisão desligada, abraçada a uma almofada desbotada. O silêncio era pesado, denso. Mariana hesitou por um momento antes de tirar a boneca da sacola e se aproximar com cuidado. Isa, olha o que eu trouxe para você. Isabela virou o rosto lentamente, sem grande interesse. Mas assim que seus olhos bateram na boneca, algo mudou. Ela largou a almofada, sentou-se mais ereta e esticou as mãos. Pela primeira vez em semanas, seus lábios se moveram, num sussurro quase imperceptível. Ela parece real. Mariana assentiu, surpresa com a reação. A menina pegou a boneca no colo como se fosse de verdade, e imediatamente a envolveu num abraço apertado, aninhando-a como se fosse um bebê vivo. Mariana não sabia se chorava ou sorria. Aquilo era um avanço. Como ela se chama? Perguntou com a voz embargada. Lívia. O nome dela é Lívia. Você quer dormir com ela hoje? Sim. Respondeu Isabela, ainda sem desviar os olhos da boneca. Naquela noite, Mariana dormiu pela primeira vez com a porta do quarto aberta, ouvindo de longe os sussurros abafados de Isabela. Ela estava falando com a boneca. Era reconfortante, pelo menos até certo ponto. Por volta das 3 da manhã, Mariana acordou com um som estranho vindo do quarto da irmã. Um ruído abafado, como se alguém estivesse cantando uma canção de ninar, mas em voz baixa, quase arranhada. Ela levantou e foi até a porta do quarto de Isabela. Estava entreaberta. Espiou por uma fresta. A menina dormia profundamente, com Lívia nos braços. Mas o som ainda estava lá. Uma melodia doce, mas com um tom inquietante.
como se alguém mais estivesse naquele cômodo. Ao acender a luz, tudo ficou em silêncio. Isabela continuava dormindo, serena. E a boneca, imóvel como sempre, tinha aquele mesmo olhar intenso, fixo, direto para a porta, onde Mariana agora estava parada. Ela desligou a luz e voltou para a cama, tentando convencer a si mesma de que era apenas o cansaço. Mas uma dúvida já havia se instalado. Afinal, quem estava cantando? Na manhã seguinte, a casa parecia mais leve. Mariana notou, com surpresa, que Isabela havia acordado cedo e até comera uma fatia de pão, o que não acontecia há dias. A menina permanecia agarrada à boneca, como se temesse que a qualquer instante alguém pudesse tirá-la dela. Lívia agora fazia parte da rotina, sendo carregada para todos os cantos da casa, envolta naquele mesmo cobertor de crochê vermelho. Mesmo diante da melhora visível de Isabela, havia um desconforto que Mariana não conseguia ignorar. A lembrança da melodia ouvida durante a madrugada continuava presente, como um zumbido escondido no fundo da memória. Uma música suave demais para ser natural, e ao mesmo tempo, perturbadora demais para ser esquecida. Durante o café da manhã, Mariana tentou observar a boneca com mais atenção. Por mais que fosse apenas um objeto inanimado, havia uma expressão estranhamente serena em seu rosto. Como se estivesse satisfeita, como se soubesse de algo. E, o mais inquietante, o olhar parecia acompanhar quem estivesse por perto, mesmo sem se mover. Mais tarde, ao arrumar o quarto da irmã, Mariana percebeu algo fora do lugar. A boneca havia sido colocada sobre a cama, mas não da forma usual. Estava deitada exatamente no centro do colchão, com os braços abertos e a cabeça virada para a porta, como se aguardasse alguém. Isabela, no entanto, jurava que não havia mexido nela. Durante a tarde, enquanto limpava o chão da sala, Mariana voltou a ouvir o som. Uma música abafada, distante, como se viesse de dentro das paredes. Parou por alguns segundos, prendeu a respiração e tentou localizar a origem. Mas assim que se aproximou do corredor, o som cessou completamente. Naquela noite, decidiu deixar uma pequena câmera ligada no quarto de Isabela. Não contou à irmã, apenas posicionou discretamente o dispositivo sobre o guarda-roupas, com o objetivo de tirar da cabeça a ideia de que estava ficando paranoica. Ela precisava de provas de que tudo aquilo não passava de imaginação causada pelo estresse. O que Mariana não sabia era que, ao assistir aquela gravação no dia seguinte, sua vida jamais voltaria a ser a mesma. Porque a câmera registraria algo que nenhuma mãe, irmã ou cuidadora estaria preparada para ver. Na manhã seguinte, com Isabela ainda dormindo profundamente, Mariana se dirigiu ao guarda-roupas com o coração apertado. Pegou a pequena câmera com mãos trêmulas, hesitando por um instante antes de conectá-la ao notebook. A curiosidade era imensa, mas havia também um medo que ela não conseguia nomear. Com os olhos fixos na tela, avançou rapidamente até o momento em que a luz do quarto se apagava. Isabela se deitava, embalando a boneca nos braços, enquanto sussurrava algo incompreensível. Logo adormecia, virando-se de lado. O quarto ficava em silêncio. Por alguns minutos, nada acontecia. Mas então, por volta das 3h27 da madrugada, o quarto parecia ganhar um tom levemente mais escuro, como se a câmera estivesse captando uma oscilação de energia. A imagem tremulou sutilmente, e logo depois, algo mudou. A boneca, até então imóvel nos braços de Isabela, parecia mover um dos dedos. Um gesto mínimo, quase imperceptível. Mariana chegou a esfregar os olhos, pensando ser apenas um defeito na gravação. Mas então, poucos segundos depois, um novo movimento. O braço da boneca, lentamente, escorregou para fora do cobertor. Não como se tivesse caído, mas como se estivesse sendo esticado deliberadamente. A câmera continuava registrando. A imagem granulada mostrava a boneca virando levemente o rosto, o suficiente para que agora seu olhar ficasse voltado diretamente para o teto. E foi nesse instante que Mariana ouviu o som. A gravação captava uma voz baixa, aguda, como uma canção de ninar entoada em um idioma desconhecido. A melodia era ritmada, hipnótica. Isabela permanecia em sono profundo, mas seus lábios se mexiam sutilmente, como se estivessem repetindo aquela canção. Mariana pausou o vídeo. O sangue gelou em suas veias. Aquelas imagens, aquelas palavras que não faziam sentido, aquela voz, nada daquilo era humano. E mais do que isso, aquilo não parecia ter vindo do quarto. Parecia ter saído da própria boneca. Fechou o notebook com força, como se quisesse trancar o mal ali dentro. Pela primeira vez desde que havia comprado aquela estranha criatura na feirinha,
Mariana sentiu algo que não conseguia mais ignorar. Um terror frio, silencioso, o tipo que não grita, mas sussurra. E naquele sussurro, ela começava a entender. Algo dentro daquela boneca não queria apenas ser amada. Queria ser ouvida. Queria ser lembrada. E, principalmente, queria permanecer. Naquela tarde, Mariana decidiu sair de casa por alguns minutos. Isabela estava mais tranquila, entretida com lápis de cor e a boneca nos braços. A rua estava silenciosa, e o calor abafado da cidade parecia empurrar as pessoas para dentro de suas casas. Mariana, no entanto, precisava respirar. Sentia o peso da madrugada nos ombros, como se tivesse envelhecido 10 anos em uma noite. Seguiu até a pequena praça no centro do bairro, onde costumava ir quando precisava pensar. Lá, sob a sombra de uma árvore seca e torta, havia um banco de pedra onde raramente alguém se sentava. Mas, naquela tarde, não estava vazio. Um homem idoso, de expressão marcada pelo tempo e roupas gastas pelo sol, fumava um cigarro com os olhos perdidos no chão. Mariana hesitou por um momento, mas algo nele chamou sua atenção. Havia uma familiaridade estranha naquele rosto. Sem saber exatamente por quê, sentou-se no outro extremo do banco, mantendo distância. O homem não a olhou. Apenas disse, em voz rouca, como se continuasse uma conversa que já tivesse começado antes mesmo dela chegar. Tem gente que acha que boneca é brinquedo. Mas algumas são só cascas. E o que mora dentro, isso é outra história. Mariana permaneceu em silêncio. As palavras daquele desconhecido pareciam mirar diretamente em seus pensamentos mais íntimos. Ele continuou. Quando minha neta ganhou uma dessas, disseram que era feita por mãos abençoadas. Ela também sorria, falava sozinha, até a noite em que gritou e ninguém entendeu o porquê. A boneca foi enterrada. Mas mesmo assim, ela nunca mais foi a mesma. O cigarro queimava lentamente entre os dedos do homem. Seus olhos agora fitavam o céu, como quem busca algo que não está mais ali. Se sua boneca foi comprada numa feirinha, por uma mulher de olhos fundos e lenço vermelho, então você precisa correr. Porque o que ela entrega, ela nunca leva de volta. Mariana sentiu a garganta secar. Não havia contado nada a ele. Nenhum detalhe. E, mesmo assim, ele parecia saber. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, o homem se levantou com dificuldade, deixou a bituca no chão e começou a se afastar. Ela o chamou, mas ele não respondeu. Apenas levantou uma das mãos, sem olhar para trás, e sumiu entre as árvores da praça. Ficou ali por mais alguns minutos, o coração pulsando descompassado. Então, finalmente, entendeu que aquilo não era mais uma questão de coincidência ou superstição. Era real. Alguém mais já havia passado por isso. E talvez, não tivesse conseguido escapar. O fim da tarde trouxe consigo uma sensação estranha de urgência. Mariana voltou para casa com passos acelerados, o olhar ainda preso nas palavras do homem da praça. Cada detalhe da conversa martelava em sua mente como um aviso que ela não podia mais ignorar. Ao abrir a porta, encontrou Isabela sentada no chão da sala, rodeada por folhas de papel espalhadas por todos os lados. Ela desenhava com intensidade, concentrada como se cada traço fosse parte de algo que precisava urgentemente ser colocado para fora. A boneca Lívia estava ao seu lado, posicionada de forma que parecia observar os desenhos com atenção. Mariana se aproximou, curiosa. Pegou uma das folhas e sentiu um arrepio imediato subir pela espinha. O desenho mostrava uma figura humana deitada em uma cama, com olhos completamente negros. Ao redor dela, pequenas silhuetas com mãos alongadas pareciam se aproximar pelas paredes e pelo teto. Outras folhas revelavam cenas ainda mais inquietantes. Uma criança dentro de um círculo, cercada por símbolos estranhos, uma boneca com dentes no lugar do sorriso, uma casa com janelas vermelhas, onde sombras observavam do lado de dentro. Perguntou à irmã o que significavam, mas Isabela não respondeu. Apenas continuou desenhando com uma calma assustadora, como se estivesse transcrevendo visões que não pertenciam a ela. Mariana tentou recolher algumas folhas, mas a menina segurou firme uma das mãos dela, ainda sem dizer palavra. Seus olhos estavam diferentes, mais escuros, mais opacos. Como se ali dentro, por trás daquela expressão inocente, houvesse outra presença olhando de volta. Naquela noite, os desenhos ficaram sobre a mesa da cozinha. Mariana passou horas observando cada detalhe, tentando encontrar sentido, padrões, alguma lógica. Mas não havia lógica. Apenas horror. Já era madrugada quando, ao apagar as luzes e se preparar para deitar, ela percebeu algo que gelou seu corpo inteiro. Uma das folhas,
que antes mostrava a boneca em cima da cama, agora trazia uma nova cena. A boneca havia descido da cama. Estava no chão, parada diante da porta do quarto de Mariana. O detalhe mais perturbador, porém, era que o desenho da porta estava entreaberto, exatamente como a verdadeira estava naquele exato momento. Mariana levantou devagar e a fechou com força, trancando-a por dentro. E pela primeira vez desde que tudo começou, permitiu que o medo transbordasse. Porque ali, diante dos próprios olhos, a linha entre imaginação e realidade começava a desaparecer. E a boneca parecia saber disso. A madrugada transcorreu em silêncio absoluto, mas Mariana não conseguiu dormir. O corpo permanecia deitado, imóvel, porém a mente seguia alerta, captando cada estalo da madeira, cada leve mudança no som do vento contra as janelas. Ela havia trancado a porta do quarto, mas isso não lhe trazia qualquer segurança real. Pelo contrário, a tranca apenas confirmava que o medo já fazia parte da rotina. Por volta das 3 horas, o silêncio foi rompido. Começou com um leve arranhar do lado de fora da porta. Primeiro tímido, depois mais insistente. Como unhas fracas sendo passadas lentamente sobre a madeira. Mariana sentou-se na cama, os olhos arregalados. O som parou por alguns segundos. E então, vieram os sussurros. Fracos, arrastados, como se alguém tentasse falar algo através de uma barreira invisível. Ela se aproximou devagar, os pés descalços sobre o piso gelado, o coração pulsando nos ouvidos. Encostou-se à porta e prendeu a respiração, tentando compreender as palavras abafadas. Não eram em português. Tampouco em qualquer idioma reconhecível. Mas havia entonação, ritmo, como uma cantiga esquecida de origem antiga, antiga demais para ainda existir. Ela recuou, tentando afastar da mente a ideia de que aqueles sons vinham da boneca. Tentou racionalizar. Talvez Isabela estivesse falando dormindo. Talvez os sons estivessem sendo gerados por algum vizinho. Ou fossem apenas ecos de uma mente cansada demais, pressionada pelo medo. Mas nada disso fazia sentido diante do que ouvirá na gravação. E, agora, diante daquilo que presenciava ali, com os próprios ouvidos. A manhã chegou sem que Mariana conseguisse dormir. Quando finalmente abriu a porta do quarto, a casa estava em completo silêncio. Isabela ainda dormia, a boneca junto dela, perfeitamente posicionada nos braços. Mas havia algo no ar. Um cheiro leve de fumaça, como de vela apagada. Um frio inexplicável pairava sobre o corredor, como se o ar tivesse sido levemente drenado de vida. E então Mariana notou, embaixo da porta do seu quarto, do lado de fora, havia um pequeno papel. Um bilhete feito com o mesmo tipo de folha que Isabela usava para desenhar. Ao abri-lo, sentiu o estômago revirar. Estava escrito com letras infantis, tremidas, em lápis de cor vermelho. Ela não quer mais ficar no quarto da Isa. Ela quer dormir com você agora. Mariana passou o dia inteiro tentando encontrar alguma explicação racional. Revirou a casa em busca de respostas, procurou marcas nos papéis, padrões nos desenhos, qualquer pista que revelasse que aquilo tudo era apenas o reflexo do trauma de Isabela, talvez um transtorno psicológico projetado sobre a boneca. Mas quanto mais procurava, mais caía num vazio sem respostas. Nada se encaixava, nada era lógico. A ideia de permitir que a boneca dormisse em seu quarto parecia absurda, e ainda assim, algo dentro dela hesitava em contrariar o bilhete. Como se, de algum modo, recusar fosse perigoso. Naquela noite, após colocar Isabela na cama, Mariana preparou uma pequena cesta no canto do seu próprio quarto, como se estivesse lidando com um bebê real. Acomodou a boneca ali, sob o olhar fixo e vítreo que já não parecia tão inofensivo quanto no dia em que a comprou. Havia uma presença naquela expressão. Algo que observava, que analisava. Como se Lívia soubesse exatamente onde estava, e com quem. O quarto permaneceu em silêncio durante as primeiras horas. Mariana tentava dormir, mas o sono vinha em fragmentos, quebrado por sobressaltos e aquela sensação constante de que não estava sozinha. Virava-se de um lado para o outro, os olhos se abrindo a cada pequeno ruído. E então, por volta das 13h18, ela acordou completamente. A cesta onde a boneca havia sido deixada estava vazia. Levantou-se num pulo, acendendo a luz com as mãos trêmulas. Vasculhou o quarto, o coração acelerado, os pensamentos embaralhados. A boneca não estava no chão, nem na poltrona, nem sobre a comoda. Sentiu o ar tornar-se denso, carregado. E então a viu. Lívia estava sentada sobre a cama. Não deitada, não caída. Sentada. De frente para o travesseiro de Mariana.
O cobertor vermelho ainda estava sobre os ombros da boneca, mas seus braços agora estavam abertos, como se a esperassem para um abraço. Mariana congelou. Por um instante, não conseguia sequer respirar. Depois, reuniu forças e pegou a boneca com firmeza, colocando-a de volta na cesta, dessa vez cobrindo seu rosto com o pano. Na manhã seguinte, fingiu normalidade. Preparou o café, conversou com Isabela, até riu de algo dito pela menina. Mas por dentro, a certeza crescia. A boneca não era apenas estranha. Ela se movia. Ela observava. E, naquela noite, havia deixado claro, não aceitava mais ser ignorada. No dia seguinte, Mariana decidiu procurar por respostas em um lugar inesperado, a escola onde Isabela estudava. Sabia que a menina havia feito desenhos perturbadores demais para sua idade, e talvez, só talvez, alguém lá já tivesse notado comportamentos anteriores que pudessem ajudar a entender o que estava acontecendo. Chegando à escola, foi recebida pela coordenadora pedagógica, uma mulher experiente, que demonstrava preocupação genuína com a situação da criança. Ao ouvir o nome da boneca, porém, algo mudou sutilmente em sua expressão. Ela desviou o olhar por um breve instante e então pediu que Mariana aguardasse enquanto ia até os arquivos antigos da instituição. Minutos depois, voltou com uma caixa de papelão envelhecida, marcada com datas de mais de 10 anos atrás. Disse que havia lembrado de algo semelhante, de uma antiga aluna chamada Emily. Uma menina que, assim como Isabela, começou a apresentar comportamentos estranhos após levar uma boneca para a escola. O nome da boneca, segundo os relatos da época, era Lívia. Mariana sentiu o sangue gelar. As pastas continham anotações feitas por professores e psicólogos. Emily era descrita como tranquila, mas após ganhar a boneca, começou a desenhar figuras aterrorizantes e falar com alguém que ninguém via. Relatos sobre vozes durante as aulas, boneca mudando de lugar sozinha e, por fim, um surto. A menina precisou ser internada. No último registro, havia uma única frase escrita à mão, em letras trêmulas, sem carimbo ou assinatura. Ela voltou para a caixa, mas não está em silêncio. Mariana fechou o arquivo com as mãos suando frio. A coordenadora, sem saber o que dizer, recomendou cautela e sugeriu que procurasse ajuda espiritual, mesmo sabendo que aquilo não fazia parte do protocolo da escola. De volta ao carro, Mariana se sentou em silêncio por longos minutos. A confirmação estava ali. A boneca já havia estado com outra criança. E agora, havia retornado. Mas por quê? Porque Isabela. E, mais importante, de onde exatamente vinha aquela maldição? Naquele momento, entendeu que não bastava mais observar. Precisava agir. Antes que fosse tarde demais. Determinada a descobrir a origem da boneca, Mariana seguiu o único rastro que ainda fazia sentido, a feirinha onde havia comprado Lívia. Retornou ao centro da cidade numa sexta-feira, mesmo horário, mesmo local. Mas, para sua surpresa, o estande da mulher de olhos fundos e lenço vermelho não estava mais lá. Não havia sequer vestígios de que algum dia estivera ali. Andando entre barracas vazias e olhares indiferentes, encontrou um homem mais velho que vendia livros antigos e pequenas relíquias empoeiradas. Perguntou sobre a mulher e descreveu a boneca com detalhes. O homem pareceu hesitar, mas então, com voz baixa, respondeu algo que Mariana jamais esqueceria. Disse que já ouvirá falar dela. Não sabia o nome, mas muitos a chamavam apenas de a artesã. Segundo a lenda local, ela não era uma vendedora comum. Aparecia em feiras itinerantes, sempre em lugares diferentes, oferecendo bonecas feitas à mão com um nível de realismo quase sobrenatural. As pessoas diziam que cada boneca levava consigo um espírito. Não um fantasma, mas uma essência. Uma presença antiga, quase impossível de descrever. Intrigada, Mariana insistiu para saber mais. O homem então indicou um antiquário antigo, nos arredores da cidade. Um lugar quase esquecido, onde objetos amaldiçoados, devolvidos por compradores arrependidos, iam parar. Segundo ele, se alguém soubesse a verdade sobre aquela mulher e suas criações, estaria lá. No fim da tarde, Mariana chegou ao local. A fachada do antiquário era quase invisível, escondida entre construções abandonadas. Um sino tocou quando ela empurrou a porta, e o ar ali dentro parecia mais denso, carregado com o peso de décadas de silêncio. O proprietário, um senhor magro, de olhar vazio e voz baixa, ouviu atentamente tudo o que ela contou. Não demonstrou surpresa. Apenas caminhou até uma estante trancada com cadeado e retirou uma caixa de madeira escura, envolta por uma manta bordada com símbolos que Mariana não reconheceu.
Disse que aquela caixa guardava fragmentos do que sobrou da primeira boneca feita por a artesã. Contou que ela era conhecida por encantar as pessoas, oferecendo conforto em momentos de dor profunda, perdas, lutos, traumas. Mas que, ao aceitar uma de suas bonecas, a pessoa também aceitava carregar a dor de alguém que já se fora. Cada boneca continha uma história inacabada. Uma alma que buscava se manter viva através do afeto, da presença constante, da devoção. E se esse ciclo fosse interrompido, o espírito começava a reivindicar espaço. A única maneira de romper o vínculo, segundo ele, era devolver a boneca à origem. Mas, como Mariana já sabia, o estande havia sumido. E talvez, não estivesse mais neste mundo. Os dias que se seguiram à visita ao antiquário foram marcados por um silêncio opressor dentro da casa. Mariana começou a evitar a própria sombra, como se temesse ser seguida por algo invisível. A boneca, apesar de não mais ser deixada no quarto de Isabela, parecia surgir onde não deveria estar. Ora na cozinha, ora perto da janela, sempre observando, sempre imóvel, mas nunca exatamente onde havia sido deixada. Naquela manhã, Isabela acordou com hematomas no braço. Disse que havia sonhado com uma mulher de olhos escuros e pele enrugada que a segurava com força e repetia, sem parar, que ela era sua agora. Mariana tentou manter a calma, mas por dentro, o desespero crescia. Os desenhos voltaram, agora com mais detalhes, mais cor, mais escuridão. E todos tinham algo em comum, olhos. Olhos em todos os cantos. Observando. Sempre abertos. Na tentativa de afastar Isabela da casa, Mariana ligou para uma tia distante e pediu que a menina pudesse passar alguns dias fora. A mulher aceitou prontamente. Naquela mesma tarde, Isabela partiu com uma mochila nas costas e a boneca nos braços. Mariana não teve coragem de impedir. Sentia que, se tentasse tirar a boneca da menina à força, algo muito pior poderia acontecer. Mas a ausência da criança não trouxe alívio. Na primeira noite sem Isabela, a casa pareceu mais escura. O ar mais pesado. E a solidão, insuportável. Mariana tentava manter a luz da sala acesa, mas ela piscava sem parar, como se resistisse a permanecer acesa. Foi dormir cedo, exausta. Mas o sono durou pouco. Por volta das 3 da manhã, um estrondo ecoou da sala. Um barulho seco, seguido de algo quebrando. Ao acender as luzes, Mariana encontrou o abajur no chão, estilhaçado. E ao lado dos cacos, a boneca. Lívia estava ali. De pé. O cobertor vermelho agora estava rasgado nas bordas. A face da boneca permanecia a mesma, mas seus olhos, algo neles parecia diferente. Mais profundos. Mais escuros. Como se tivessem absorvido alguma coisa. Na manhã seguinte, Mariana sentiu dores no pulso. Um hematoma havia se formado, como se algo tivesse apertado seu braço com força durante a noite. O mesmo tipo de marca que Isabela carregava dias antes. E ali, diante do espelho, ela compreendeu, a presença não havia ficado com a menina. Ela estava com a boneca. E agora, estava com ela. Depois do episódio com o abajur quebrado e as marcas no pulso, Mariana decidiu que não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. Pela primeira vez em dias, permitiu-se admitir em voz alta, mesmo que só para si mesma, que havia algo na casa que ela não compreendia. Algo que não era dela, mas que agora vivia entre aquelas paredes. Ou pior, dentro delas. Na tentativa de entender a origem daquilo tudo, lembrou-se de um detalhe até então ignorado. Quando se mudou para aquela casa, há pouco mais de 2 anos, o corretor mencionou algo estranho sobre o porão. Um espaço que havia sido selado pelos antigos proprietários. Na época, Mariana não deu importância. Nunca precisou abrir aquele cômodo, por isso, ele permaneceu fechado, até aquele dia. Com uma lanterna em mãos e as chaves antigas do armário de ferramentas, desceu a escada de madeira que levava ao pequeno porão escondido sob o piso da sala. O ar ali era espesso, como se décadas de poeira e silêncio tivessem se acumulado num único ponto. A madeira do alçapão rangeu ao ser aberta. Um cheiro forte, de mofo e coisa velha, escapou como um bafo quente de um lugar que nunca deveria ter sido reaberto. Lá embaixo, entre caixas úmidas e móveis quebrados, algo chamou sua atenção. Uma pequena prateleira encostada à parede, coberta por um lençol branco manchado. Debaixo dele, havia livros, cadernos, na verdade. Escritos à mão. Diários. Relatos antigos de uma mulher que havia morado naquela mesma casa. As páginas estavam desbotadas, mas legíveis. A mulher escrevia sobre sua filha,
uma criança silenciosa que passou a se comunicar com uma boneca que dizia seu nome antes mesmo de ser apresentada. O tom dos relatos mudava rapidamente. A filha, antes amorosa, começou a se afastar. Desenhava olhos. Sussurrava palavras em idiomas que ninguém conhecia. A mãe, então, escreveu sobre a decisão de selar o mal onde ele não pudesse mais sair. Na última página, um único aviso. Ela só precisa de amor, mas nunca aceite a voz. Enquanto Mariana terminava de ler, ouviu um som vindo do andar de cima. A princípio, pensou ser apenas um móvel rangendo. Mas logo percebeu. Era um sussurro. Não de Isabela. Não de alguém real. Uma voz infantil, doce, repetindo uma frase, pausadamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Mamãe, eu tô com saudade. Mariana subiu correndo, o diário ainda em mãos. Ao chegar na sala, encontrou a boneca sentada no sofá, exatamente onde ela mesma estivera na noite anterior. Mas agora, com algo novo no colo. Um dos desenhos de Isabela. Rasgado ao meio. E ao lado, uma palavra escrita em lápis vermelho, com caligrafia infantil. Escolha. Mariana ficou ali, imóvel, diante da cena que mais parecia uma armadilha cuidadosamente montada. A boneca sentada no sofá, o desenho rasgado ao meio e aquela palavra escrita em vermelho. Escolha. Como se o próprio destino estivesse jogando cartas em uma mesa que ela nunca quis participar. Por um longo tempo, tudo ficou em silêncio. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas a presença invisível que agora parecia tomar conta da casa. Mariana sentia que, desde a descoberta dos diários no porão, algo havia mudado. A boneca não agia mais apenas como observadora. Ela estava comunicando, exigindo, criando regras próprias para um jogo que Mariana mal compreendia. Ela pegou o desenho com mãos trêmulas. Metade mostrava o rosto sorridente de Isabela ao lado da boneca. A outra metade, rasgada, revelava um fundo escuro, onde olhos surgiam na sombra. A dualidade era clara. 2 caminhos. 2 finais. Nos dias que seguiram, Mariana passou a evitar o sono. Mantinha-se acordada à base de café e tensão, vigiando a boneca com desconfiança crescente. Cada vez que piscava, Lívia parecia mudar de lugar. Às vezes aparecia no quarto de Isabela, outras vezes sobre a mesa da cozinha. Mesmo trancada em armários, envolta em sacos e cobertores, ela reaparecia, sempre ilesa, sempre no mesmo estado, como se nada tivesse sido feito. Mariana começou a conversar consigo mesma em voz alta. Relembrava a infância, o enterro da mãe, os anos de solidão, e agora, a responsabilidade de cuidar de uma irmã traumatizada, sem apoio, sem direção. A casa tornou-se um reflexo do que se passava dentro dela, escura, caótica, consumida lentamente por uma presença silenciosa que não descansava. Na última madrugada da semana, ao entrar no quarto de Isabela para verificar se estava tudo bem, encontrou a menina acordada, sentada na cama, olhando fixamente para a janela. O rosto estava calmo, mas os olhos, ausentes. Isabela apontou com o dedo para fora da janela. Mariana se aproximou com cautela. Ao olhar para o jardim, viu uma figura parada do lado de fora. Não havia como reconhecer o rosto, mas a silhueta era inconfundível, a mesma mulher da feira, com o lenço vermelho na cabeça. Ela estava de pé, olhando para a casa, imóvel como uma estátua. E então, como se soubesse que estava sendo observada, sorriu. Na manhã seguinte, Mariana tentou encontrar qualquer pista. Vasculhou a vizinhança, procurou por câmeras, mas ninguém havia visto nada. Nenhuma mulher com aquelas características havia passado por ali. Para os outros, ela simplesmente não existia. Mas Mariana sabia. Sabia que aquela era a escolha. A mulher voltará para buscar o que era dela. E agora, o tempo estava acabando. Naquela noite, Mariana tomou uma decisão. Já não era mais possível fugir, ignorar ou esperar que tudo se resolvesse sozinho. O tempo da passividade havia terminado. Se a mulher com o lenço vermelho voltará, era porque o ciclo estava se fechando. E a única forma de romper com aquilo seria entender o que, de fato, havia sido selado anos atrás. Retornou ao porão, desta vez com uma lanterna mais potente e os diários firmemente apertados contra o peito. Sabia que algo ainda estava escondido ali, algo que não havia sido revelado na primeira busca. Sentia no ar. Era como se o porão estivesse vivo, esperando ser interrogado. Movendo caixas e tábuas com cautela, descobriu uma cavidade na parede dos fundos, tapada por tijolos soltos e antigos.
Atrás dela, encontrou um compartimento estreito. E, dentro dele, uma caixa feita de madeira escura, um tipo de pinho envernizado que exalava um cheiro úmido e doce, quase enjoativo. A tampa estava coberta por símbolos riscados com carvão. Ao tocá-la, sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Ela hesitou por alguns segundos, mas então abriu. Lá dentro, envolto por um tecido roxo desgastado, havia um pequeno caderno, mais antigo do que os outros, escrito à mão com caligrafia cuidadosa. Era o diário da primeira mulher que tentará se livrar da boneca, a mesma que Mariana agora reconhecia pelas descrições do antiquário. O texto narrava como a boneca havia surgido após a perda de um filho. Como a figura da artesã prometeu consolo e companhia eterna. Mas o que veio depois foi silêncio, depois sussurros, depois, a troca. A última página descrevia um ritual. Não um exorcismo comum, mas uma devolução. A boneca só poderia ser libertada se alguém tomasse o lugar da dor original. Um sacrifício. Um acordo. No fundo da caixa, havia também uma fotografia desbotada. A imagem mostrava uma criança com feições parecidas com as de Isabela, mas era outra época, outra casa. E ao lado dela, a boneca. Exatamente igual. Sem alteração alguma. Intacta pelo tempo. Mariana fechou a caixa com as mãos trêmulas. Agora compreendia a natureza do que estava enfrentando. A boneca não era apenas um objeto carregado de energia. Ela era o recipiente de um sofrimento antigo, reciclado em diferentes rostos, em diferentes casas, geração após geração. E agora, era a vez de Isabela. A noite caiu com peso sobre a casa. A boneca já não precisava se esconder. Estava sentada no meio da sala, como se aguardasse a decisão final. E Mariana, pela primeira vez, percebeu que não era mais apenas a protetora da irmã. Ela era a peça que faltava no pacto. Mariana passou horas encarando a boneca, imóvel no centro da sala, como uma estátua sagrada de um culto esquecido. A sensação era de que todo o ambiente respirava com ela. As paredes pareciam pulsar lentamente, como se a casa tivesse um coração próprio, alimentado pelo medo, pelo luto e pela dúvida que crescia dentro de cada cômodo. O caderno da caixa ainda tremia em suas mãos. O ritual descrito nas páginas exigia que o nome da alma vinculada à boneca fosse pronunciado em voz alta, dentro do círculo de devolução. Sem isso, a devolução seria incompleta. O espírito permaneceria vagando, e o ciclo recomeçaria. Mas o nome não estava escrito em lugar algum. Era o único detalhe ausente. O único elo que impedia o fim. Na tentativa desesperada de encontrar qualquer pista, Mariana revisitou os desenhos de Isabela, espalhados pela casa. Um a um, foi observando símbolos, rabiscos, olhos. E então, num canto inferior de uma das folhas mais antigas, escrito com letras miúdas e quase apagadas pelo tempo, estava ali. Quase imperceptível, entre linhas infantis e manchas de tinta, Amália. O nome parecia ecoar em sua mente antes mesmo de ser lido. Era como se estivesse guardado dentro dela o tempo todo. Ao pronunciar silenciosamente, um calafrio percorreu sua espinha. O nome não pertencia a nenhuma pessoa da família, nem a nenhum conhecido. Mas, de algum modo, soava familiar, como um segredo sussurrado durante o sono. Ela sabia o que precisava fazer. Precisava do círculo, da boneca e do nome. Enquanto preparava o espaço no porão para a devolução, Isabela, que até então parecia distante e alheia aos acontecimentos, surgiu na porta da escada. Seus olhos estavam vermelhos, mas não de choro. Era como se ela não tivesse dormido. Como se também soubesse o que estava prestes a acontecer. Sem dizer uma palavra, ela estendeu os braços. E pela primeira vez, entregou a boneca voluntariamente a Mariana. Não houve resistência. Não houve grito. Apenas um gesto silencioso, carregado de significado. Ao descer novamente ao porão, Mariana sentiu o peso da decisão se transformar em algo maior. Já não era apenas sobre Isabela. Era sobre todas as crianças que vieram antes. Sobre cada mulher que segurou aquela boneca e acreditou que estava apenas buscando conforto. Ali, sob o chão da casa, diante de símbolos riscados em giz, Mariana posicionou a boneca no centro do círculo e se ajoelhou. Com a voz firme, pronunciou o nome. Amália. E então, tudo ficou escuro. O instante em que Mariana pronunciou o nome foi como acionar um mecanismo antigo, trancado por eras. Todas as luzes da casa se apagaram ao mesmo tempo, mesmo aquelas que já estavam desligadas. O ar ficou mais espesso, mais denso, como se algo invisível tivesse preenchido o espaço entre cada partícula. No porão,
O círculo de giz tremulava. Os traços pareciam vibrar como se fossem feitos de energia pura. A boneca, imóvel no centro, passou a emitir um som quase imperceptível. Não era um choro, nem uma voz. Era um lamento grave, profundo, que parecia vir debaixo da terra. Um eco daquilo que havia sido enterrado, silenciado, esquecido. Mariana não recuou. Sentia medo, sim. Mas também sentia a presença de algo maior do que ela mesma. Uma dor coletiva, uma corrente de sofrimento que havia se arrastado por gerações. E agora, finalmente, encontrava ali uma chance de ser rompida. Fechou os olhos e repetiu o nome. Amália. O som dentro do porão aumentou. As paredes começaram a ranger. A madeira do chão estalava, como se protestasse. E então, um vento forte e gelado soprou de lugar nenhum, apagando as velas e fazendo os papéis do antigo diário voarem ao redor da sala. No escuro, Mariana sentia a presença. Não era física, mas real. Como estar cercada por olhos. Como se várias almas estivessem observando. Avaliando. Um sussurro surgiu ao fundo da escuridão. Baixo, quase carinhoso, e ainda assim, cortante como faca afiada. Por que me deixaram sozinha? A voz de uma criança. Mas não era Isabela. Era Amália. Mariana não respondeu. Apenas levou a mão ao próprio peito, com a outra, tocou o solo do círculo. Repetiu o nome uma terceira vez, com mais firmeza, mais dor, mais amor. Amália. E então, silêncio. Por alguns segundos, não havia som algum. Nem vento, nem estalos, nem lamentos. Apenas um vazio absoluto. Mariana abriu os olhos lentamente, esperando o pior. Mas o círculo agora estava vazio. A boneca havia desaparecido. No chão, onde antes estava o corpo inerte de Lívia, restava apenas o pano vermelho. Rasgado, velho, e agora completamente sem cor. Como se a energia que um dia o manteve vibrando tivesse sido drenada por completo. Mariana caiu de joelhos, exausta. O porão parecia mais leve. A casa, silenciosa, mas não o silêncio opressor de antes. Era um silêncio verdadeiro. Um que trazia alívio. Paz. Fim. E naquele momento, pela primeira vez em semanas, ela chorou. Mas não de medo. Chorou por Amália. E por todas as meninas que ninguém escutou. Nos dias que se seguiram ao ritual, a casa parecia ter voltado a respirar. O ar estava mais leve, as paredes já não rangiam sem motivo, e os corredores, antes opressivos, agora pareciam apenas vazios. Isabela retornou da casa da tia mais serena. Mariana não mencionou o que havia acontecido. Não era necessário. A menina caminhava pela casa como quem reconhece um lugar que foi invadido, mas agora está seguro outra vez. Havia um tipo de intuição silenciosa entre as duas, uma compreensão que só nasce entre aqueles que passaram juntas por algo que ninguém mais acreditaria. As noites voltaram a ser calmas. Isabela dormia profundamente, sem murmúrios, sem desenhos estranhos, sem bonecas por perto. Seu sono era leve, tranquilo, e os pesadelos haviam cessado. Mariana, aos poucos, começou a acreditar que o pior havia passado. Porém, certos vestígios jamais desapareceriam por completo. O pano vermelho, o último objeto físico que restou da boneca, havia sido guardado dentro de uma caixa de ferro e enterrado no quintal, debaixo de uma jabuticabeira. Mariana realizou o ato sozinha, sob o luar, sem palavras. Sentiu que era mais do que um enterro. Era um fim. Um selamento. Mesmo assim, em algumas noites mais silenciosas, Mariana ainda se pegava despertando de repente, como se esperasse ouvir o velho som de unhas na porta, ou o sussurro de uma canção infantil. Mas não havia nada. Só o silêncio. E ele, agora, já não causava medo. O quarto de Isabela, antes tomado por desenhos e olhos, estava limpo. Ela mesma, numa tarde de sol, pegou as folhas e rasgou uma a uma, jogando tudo fora com calma. Depois, olhou para Mariana e disse: "Posso ter outra boneca? Mas uma que sorria de verdade. Não com a boca, com o coração." Mariana assentiu. Não havia pressa. Havia tempo para a cura. E assim, a rotina voltou. O café da manhã voltou a ter cheiro. A luz da manhã voltou a entrar pela janela sem carregar sombras. E a vida, pouco a pouco, se reconstruía. Mas no fundo, Mariana sabia. Nem toda dor desaparece. Algumas apenas aprendem a dormir. E, às vezes, apenas às vezes, elas sonham. Meses se passaram. A rotina havia se estabelecido com uma tranquilidade quase irreal.
Isabela voltará às aulas, Mariana retomara o trabalho em casa, e as lembranças daquela época, dos sussurros, da boneca, do nome esquecido no porão, pareciam ter sido lentamente levadas pelo tempo, como folhas ao vento. Mas em certas manhãs mais frias, quando o sol demorava a atravessar as cortinas, Mariana ainda sentia um leve arrepio na nuca. Não de medo, mas de memória. Certa tarde, ao arrumar uma das gavetas do quarto de Isabela, Mariana encontrou algo que havia sido esquecido ali. Um único desenho, dobrado com cuidado, escondido entre cadernos antigos. Ao desdobrá-lo, sentiu o ar do quarto mudar sutilmente. O desenho era simples. Mostrava uma casa. A delas. O jardim, a árvore, a janela do quarto de Isabela. E bem ao lado da árvore, havia uma figura feminina, com um lenço vermelho na cabeça, acenando com um leve sorriso. Ela não parecia ameaçadora, nem triste, apenas presente. E atrás dela, quase apagado, quase escondido no traço da terra, o contorno de um pequeno vulto. Baixo, infantil. De mãos dadas com a mulher. Amália. Mariana permaneceu em silêncio por longos minutos, sentada na beira da cama. Não chorou. Não sorriu. Apenas compreendeu. Nem todas as presenças se vão completamente. Algumas apenas encontram descanso ao serem vistas, ouvidas e, finalmente, libertadas. Naquela noite, ao fechar os olhos, sentiu algo diferente, uma paz nova, ainda tímida, mas real. A paz que vem não da ausência do medo, mas da aceitação do que se enfrentou. E do que se superou. Porque algumas histórias não terminam quando se apaga a luz. Elas apenas aprendem a viver no escuro.